One Story 45. Reis de Judá, parte 2. Segundo livro de Reis, capítulos 12 a 20. Segundo livro de Crônicas, capítulos 24 a 32. Continuamos com a história dos reis de Judá. Por meio desses reis, Deus continua revelando que não apenas os reis de Israel, mas também os reis de Judá são apenas reis deste mundo. Deus está mostrando claramente que eles pertencem a este mundo, e não ao seu reino eterno. E por meio disso, Deus está fazendo o seu povo desejar o verdadeiro rei, o Rei dos Reis. Não podemos deixar de perceber esse ponto crucial. Deus não permitiu os reinos de Davi e Salomão para formar um reino terreno melhor através de reis humanos. Tudo neste mundo acabará desmoronando, e somente o reino de Deus permanecerá. Deus está provando isso ao longo da história. Oitavo rei, Joás, tornou-se rei por meio de Joiada, mas após a morte de Joiada, viveu em maldade. Joás, filho de Acasias, tornou-se o oitavo rei de Judá. A Bíblia fala de Joás assim: Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os dias em que o sacerdote Joiada o orientou. Mas depois da morte de Joiada, Joás deu ouvidos aos oficiais de Judá, abandonou o Senhor e passou a servir postes de Azerá e ídolos. Por causa desse pecado, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Joás não deu ouvidos às advertências dos profetas enviados por Deus. Mesmo quando Zacarias, filho de Joiada, foi cheio do Espírito de Deus e disse: Por que vocês transgridem os mandamentos do Senhor? Vocês não prosperarão. Porque abandonaram o Senhor, ele também os abandonou. Joás mandou apedrejá-lo até a morte no pátio do templo do Senhor. Joás reparou o templo, mas quando o exército da Síria veio atacar Jerusalém, em vez de buscar a Deus, Joás pegou todos os tesouros consagrados pelos seus antepassados, bem como o ouro do templo e do palácio, e os entregou ao rei Hazael da Síria para evitar a crise. Mais tarde, o exército da Síria atacou novamente, matou todos os líderes de Judá e enviou o saque ao rei de Damasco. A Bíblia explica: embora o exército sírio tenha vindo com poucos homens, o Senhor entregou nas mãos deles um exército muito maior, porque Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Joás reinou por 40 anos em Judá, vivendo como se este mundo fosse tudo. Por fim, foi ferido em batalha, e seus oficiais conspiraram contra ele por causa do sangue dos filhos de Joiada e o mataram. Nono rei, Amazias, viveu retamente, mas sem coração inteiro. Amazias, filho de Joás, tornou-se o nono rei de Judá. Amazias fortaleceu seu reinado e executou os oficiais que mataram seu pai, mas, obedecendo à lei de Moisés, não matou os filhos deles. Quando enfrentou guerra contra Edom, ele confiou em Deus, obedeceu à palavra do homem de Deus e venceu a batalha. No entanto, após derrotar Edom, ele trouxe os deuses do povo de Seir, os colocou como seus próprios deuses, prostrou-se diante deles e queimou incenso. Por causa disso, Deus enviou um profeta a Amazias, que disse: Por que você consulta os deuses deste povo, que não puderam livrar nem o próprio povo das suas mãos? Mas Amazias não quis ouvir e ainda ameaçou o profeta. Então o profeta respondeu: Sei que Deus já decidiu destruí-lo, porque você fez isso e não escutou meu conselho. Eventualmente, Amazias desafiou o rei Joás de Israel e foi à guerra, mas foi derrotado e capturado. A Bíblia explica: isso vinha de Deus, que queria entregá-los nas mãos dos inimigos, porque buscaram os deuses de Edom. A Bíblia resume a vida de Amazias assim: ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu antepassado. Em tudo seguiu o exemplo de seu pai Joás. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Amazias reinou por 29 anos em Judá, vivendo para este mundo. No fim, como seu pai Joás, foi morto por conspiradores. 10º rei, Uzias, viveu exatamente como seu pai. Uzias, filho de Amazias, tornou-se o 10º rei de Judá. A Bíblia diz sobre Uzias: ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias tinha feito. Ele buscou a Deus durante os dias de Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Com a ajuda de Deus,
Uzias venceu os filisteus, árabes, maonitas e amonitas. A Bíblia diz: sua fama espalhou-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias fortaleceu Judá e, com a ajuda de Deus, tornou-se amplamente conhecido. Mas quando se tornou forte, seu coração se exaltou, e isso levou à sua queda. Ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso sobre o altar, algo que apenas os sacerdotes podiam fazer. Como resultado, foi ferido com lepra e viveu isolado até o dia de sua morte. Uzias reinou por 52 anos em Judá até morrer. 11º rei, Jotão, fez o que era certo, mas não de todo o coração. Jotão, filho de Uzias, tornou-se o 11º rei de Judá. Jotão construiu o portão superior do templo do Senhor, fortaleceu o muro de Ofel, edificou cidades, fortalezas e torres, e lutou contra o rei dos Amonitas, vencendo. Deus tornou Jotão poderoso porque ele andou firmemente diante do Senhor, seu Deus. No entanto, a Bíblia o descreve assim: ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Uzias tinha feito. E em 2 Crônicas 27:2 diz: Jotão fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Uzias tinha feito, mas ao contrário dele, não entrou no templo do Senhor. O povo, porém, continuava em suas práticas corruptas. Por isso, Deus enviou Rezim, rei da Síria, e Peça, filho de Remalias, rei de Israel, para atacarem Judá. Jotão reinou por 16 anos como rei de Judá até morrer. 12º rei, Acais, não fez o que era certo e viveu de forma perversa. Acais, filho de Jotão, tornou-se o 12º rei de Judá. A Bíblia diz sobre Acais: ele não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova, como o seu predecessor Davi. Seguiu o exemplo dos reis de Israel e chegou a fazer ídolos para o culto aos Baalins. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Hinom e chegou a sacrificar seus filhos no fogo, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, nas colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. Por isso, Deus entregou Acais nas mãos do rei da Síria e do rei de Israel. Eles atacaram Judá, matando 120.000 soldados num só dia e levando 200.000 cativos para Samaria. Em vez de buscar a Deus, Acais enviou mensageiros ao rei da Assíria, dizendo: sou teu servo e teu vassalo. Vem me salvar das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que estão me atacando. Ele pegou a prata e o ouro que estavam no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real e os enviou como presente ao rei da Assíria. Acais foi até Damasco para encontrar-se com o rei da Assíria. Lá, viu um altar e enviou ao sacerdote Urias um esboço com todos os detalhes do altar, para que fosse construído em Jerusalém exatamente como o modelo. Quando Acais retornou, ofereceu sacrifícios no novo altar e moveu o altar de bronze do Senhor para o lado norte do novo altar. Ele ordenou que Urias usasse o novo altar para todos os sacrifícios e reservou o altar de bronze apenas para suas consultas pessoais ao Senhor. Acais foi ainda mais longe, alterou o projeto do templo e removeu estruturas por medo do rei da Assíria. A Bíblia diz: no tempo da sua angústia, o rei Acais tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, pois pensava: já que os deuses dos reis da Síria os ajudam, também lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem. Mas eles foram a sua ruína e a de todo o Israel. Acais também ajuntou os utensílios do templo de Deus e os despedaçou. Fechou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em cada esquina de Jerusalém. Em cada cidade de Judá construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses, provocando a ira do Senhor, o Deus de seus antepassados. No início, o rei da Assíria ouviu o pedido de Acais e atacou Damasco, matando o rei Rezim. No entanto, depois disso, Edom voltou a atacar Judá, e os filisteus invadiram, conquistando cidades e estabelecendo-se nelas. A Bíblia explica: o Senhor humilhou Judá por causa de Acais, rei de Israel, pois ele espalhou a impiedade em Judá e foi extremamente infiel ao Senhor. Mesmo assim, Acais não se voltou para Deus. Continuou tentando resolver tudo buscando a ajuda do rei da Assíria.
Pegou tesouros do templo de Deus, do palácio real e das casas dos oficiais e os entregou ao rei da Assíria. Mas desta vez o rei da Assíria não o ajudou, pelo contrário, o atacou. Assim, Acais reinou por 16 anos em Judá, vivendo como se este mundo fosse tudo o que existisse, e por fim morreu. 13º rei, Ezequias, viveu confiando somente em Deus. Ezequias, filho de Acais, tornou-se o 13º rei de Judá. A Bíblia diz sobre Ezequias: ele fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor, tinha feito. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e cortou os postes sagrados de Azerá. Ele despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquele tempo os israelitas lhe queimavam incenso. Confiou no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Permaneceu fiel ao Senhor e não se afastou dele. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Teve êxito em tudo o que empreendeu. Ezequias derrotou os filisteus e testemunhou a queda de Israel. Com um coração que vinha de Deus, purificou o templo e restaurou o culto verdadeiro. Também celebrou a Páscoa, que há muito não era celebrada corretamente. A Bíblia diz: houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não tinha havido nada semelhante em Jerusalém. No entanto, depois de todo esse trabalho fiel, Judá foi atacada pela Assíria, a mesma nação que havia destruído Israel. Num primeiro momento, Ezequias tentou resolver a situação negociando com o rei da Assíria, dizendo: cometi um erro. Retira-te de mim, e pagarei o que me impuseres. Pagou ao rei da Assíria com toda a prata que havia no templo e nos tesouros do palácio real. Mas depois, Ezequias recuperou sua fé, preparou-se para a guerra, bloqueou as fontes de água fora da cidade, reparou as partes quebradas do muro e fortaleceu as defesas militares. Ele encorajou o povo, dizendo: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem se assustem por causa do rei da Assíria e do exército enorme que está com ele, pois conosco está alguém mais poderoso do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para lutar as nossas batalhas. O rei da Assíria, porém, continuou a zombar e blasfemar contra Deus, enviando Rabsaqué para ridicularizar Judá e seu Deus. Ezequias rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e buscou a ajuda do profeta Isaías. Ele e todo o povo clamaram a Deus em oração. Deus respondeu por meio de Isaías: não tenha medo das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eu farei com que ele receba uma certa notícia, e voltará para sua terra. Lá eu o farei cair morto pela espada. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Mais tarde, o rei Senaqueribe da Assíria foi assassinado por seus próprios filhos. Quando Ezequias ficou doente e estava à beira da morte, Isaías lhe disse: ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias chorou e orou ao Senhor. Deus ouviu a sua oração e acrescentou 15 anos à sua vida. Ezequias pediu um sinal, e Deus fez a sombra voltar 10 degraus como sinal. Mas Ezequias se encheu de orgulho e mostrou todos os seus tesouros e armas aos mensageiros da Babilônia. Então Deus enviou Isaías para repreendê-lo. Virão dias em que tudo o que há em seu palácio, tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. E alguns de seus próprios descendentes, seus próprios filhos, serão levados, e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias se humilhou e se arrependeu. Reinou em Judá por 29 anos e então morreu. As histórias desses reis nos revelam algo. Deus permitiu a posição de rei neste mundo para que, por meio deles, ele pudesse se revelar. Mas esses reis viveram como se este mundo fosse tudo, confiando em sua própria força, habilidades e posses. Ainda assim, por meio das histórias deles, a Bíblia nos conduz a desejar o Rei perfeito, Jesus Cristo,
que não se compara a nenhum rei terreno. À medida que seguimos pelas histórias desses reis, vemos cada vez mais claramente a vinda de Jesus Cristo. E a história do amor de Deus, que revela Jesus Cristo, continua.